quero meditar com você na palavra de Deus. Lucas capítulo 23. Vamos ler o versículo 33. Faz teu querer em mim, alinha a minha vontade e a tua. Pois é. Alinha a minha vontade e a tua. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele os dois criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava olhando e as autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente os soldados o escarneciam, e chegando-se a ele, apresentavam-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Amém? Observe, por três vezes, pela boca das autoridades, uma. Versículo de número 35. Pela boca dos soldados romanos, versículo de número 37. E pela boca de um dos criminosos, versículo de número 38. O Senhor Jesus foi provocado, foi estimulado, Jesus foi tentado a abandonar a cruz. Escute, se tu és o Cristo, diziam as autoridades, salva-te. Desce da cruz. É o convite. Se tu és o rei dos judeus, diziam os soldados, salva-te. Desce da cruz, salva-te da cruz. Se tu és o Cristo, salva-te. E a nós, dizia um dos criminosos. Em outras palavras, desiste da cruz. Na provocação das autoridades nós creremos. Isso é Mateus, registra. Nós vamos crer se tu se livrar da cruz. Os soldados romanos eram uma provocação do tipo: se tu realmente é aqueles que estão te acusando de ser, então prova, tu é um rei, então se livra desse negócio aí. E o criminoso tu és o Cristo, o Salvador, então cumpre a tua missão. Começa te salvando. E nos salva também. Nos salva da cruz. Desiste da cruz. Sabe, não está explícito, mas implícito está que Satanás usou a boca
das autoridades. Satanás usou a boca dos soldados romanos. Satanás usou a boca daquele criminoso. Estavam ali as forças das trevas tentando Jesus, tentando mudar o propósito de vida de Jesus. Porque Jesus, ele veio para isso. A sua missão se cumpria na cruz. O propósito de vida de Jesus se cumpria na cruz. Necessário era passar pela cruz. Ou ele passava pela cruz, ou todo o propósito de sua vida não tinha sentido. Todo o seu viver como homem, pois Deus seria um grande desperdício. Ele veio e a sombra da cruz o perseguia, por assim dizer, durante toda a sua caminhada como homem na terra. Por isso, uma das principais frases do Senhor Jesus é tetelestai, que significa estar consumado. E ele pronuncia essa frase na cruz. Está consumado o que eu vim para realizar, o que eu vim para cumprir. Eu vim para viver, eu vim viver isso. Eu vim viver a cruz. Eu vim me entregar à morte e morte da cruz. Pois por meio desta morte de cruz, nós temos o direito à remissão dos nossos pecados. Nós temos direito ao resgate de nossa alma. Nós temos o direito à libertação do domínio do pecado e da morte. Aleluia. Ele morreu então para que tivéssemos vida, mas ele é tentado. Ele é tentado até mesmo na cruz a desistir da cruz. E Jesus tinha poder. Jesus tinha poder de se livrar antes e durante. Jesus disse: eu poderia rogar ao Pai e enviar legiões de anjos. Mas para isso ele veio. Em outra feita ele disse. Então veja, Satanás tem estratégias. Satanás tem estratégias para tentar nos desviar do propósito, nos desviar da missão, nos desviar da vida a qual Deus propõe para que vivamos. Satanás, ele tem estratégia, e Satanás, a missão de nós temos missões, nós temos uma missão de vida, uma missão maior, e nós, na realização dessa missão maior, nós realizamos missões menores. Satanás também, ele colocou uma missão para ele, depois que ele foi expulso dos céus, é se opor a Deus e a tudo que a Deus pertence. Logo ele se opõe à igreja, ele se opõe a mim e a você. A missão do diabo é frustrar a missão que nos foi dada. Preste atenção no que eu vou dizer, porque é muito sério. Por mais que eu e você, por mais que muitos dos crentes não levem a sério essa verdade, nos foi dado um propósito de vida, uma missão de vida. Eu quero dizer, afirmar com todas as letras, que por mais que muitos cristãos não levem a sério isso, Satanás leva a sério o propósito da existência dele de se opor a Deus e se opor ao que é de Deus, à igreja. Ele leva muito a sério a missão dele de fazer com que eu e você não cumpramos a nossa missão. Você está me ouvindo? Tem muito crente que não leva a sério, mas Satanás leva a sério a missão dele. E eu ouso dizer
que esses crentes que não levam a sério um propósito de vida, que entenda com a missão que Deus o entregou, esse crente já está sendo derrotado pelo diabo. Esse crente já está sendo vencido por Satanás. E preste atenção, porque Satanás, assim como Deus, ele usa pessoas. Deus nos usa para levar a palavra que liberta, que cura, que transforma, que salva. Sim ou não? Pois Satanás usa pessoas também. Usa pessoas para roubar, matar, destruir. Usa pessoas para tentar desviar o povo de Deus do propósito. Aqui ele estava usando pessoas. Então, veja, Paulo escrevendo aos Coríntios, eu queria ler esse texto com você. 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 11. Paulo diz assim, ó: porque não ignoramos os seus ardis. Em outra versão diz, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Satanás tem as suas artimanhas. Satanás tem os seus ardis. Eu fui procurar esta palavra no original grego, e a palavra usada pelo apóstolo Paulo é noema, a palavra grega, noema, que pode muito bem ser traduzida por pensamento, percepção mental, propósito vil. Propósito vil. Então, quando eu estava aqui dizendo, olha, Satanás tem missão também, Satanás também tem um propósito. E Paulo diz assim, olha, a gente não pode descartar isso, a gente não pode ignorar isso. Isso que? Os ardis de Satanás, os propósitos vil de Satanás. Escrevendo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, Paulo fala outra coisa muito importante, eu queria ler com vocês. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Que diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Para que a armadura, apóstolo Paulo? Para que estejamos prontos para resistir às ciladas do diabo. Os ardis do diabo, porque o diabo tem propósito, ele tem propósito de nos desviar do propósito. Ele usa estratégias para isso. A palavra traduzida por ciladas é a palavra metodeia. De onde vem a palavra método? Você está me ouvindo? A palavra que foi traduzida como cilada no nosso português é a palavra grega metodeia. De onde vem a palavra método? Uma tradução, outra seria artifícios, truque, arte, malandragem. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, para que estejamos firmes contra os artifícios, os truques, a arte de Satanás. Ele
ele é expert. A malandragem do diabo, que procura nos desviar. E tem muito crente que está redondamente enganado, que ele está fora do propósito de Deus só quando ele se desvia da igreja. Ah, eu não estou mais indo para a igreja, eu estou no mundo, pronto. Aí sim, aí eu fui derrotado pelo diabo, eu preciso voltar. Você está redondamente enganado. Isso daí é a ovelha que se perdeu, meu irmão. Mas tem a dracma que se perde dentro da casa. E o diabo consegue vencer quando ele desvia o crente de viver uma vida que glorifique a Deus. Mesmo o crente frequentando os cultos. Mas ele não tem uma vida com propósito. Alguns nem conhecem a missão que Deus espera que ele cumpra. E nem quer conhecer. Outros até conhecem, mas abandonou por motivo ou outro, e Satanás conseguiu vencê-lo. É um derrotado frequentando o culto. É uma derrotada frequentando a igreja. É um desviado frequentando o ambiente sagrado. Ele tem os seus ardis, ele é malandro, ele é inteligente, e ele tem estratégias, e ele usa de várias estratégias para desviar o crente se tornar alguém que no reino e para o reino é inútil, é um peso morto. Que isso, pastor? Jesus confrontou uma igreja, e ele disse a essa igreja: tu tem nome de que vive, mas está morta. Viu? Dá para frequentar culto, dá para se reunir, e tudo, mas não ter mais vida. Não tem mais vida. Nós somos chamados a amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Isso se expressa, isso se vê, se vive na prática. Quando a gente aceita a vontade de Deus, e a gente aceita de tal forma que esta vontade se torna o propósito da nossa existência, do nosso viver. A gente vive em função disso. Eu estava refletindo quando estava pensando sobre esse assunto. Eu lembrei de uma frase. Eu não vou dizer quem é, lógico, a pessoa vai se identificar, mas essa frase me marcou. A pessoa estava para se casar. E sei lá, alguma coisa, algum evento do tipo, não sei o que aconteceu, mas ela foi provocada. E nessa provocação ela disse: não, Senhor, não, agora não, porque eu ainda quero comer o melhor da terra, quero me deleitar com o melhor da terra. Lógico, ele está falando acerca de quê? Que não acontecesse um evento do tipo arrebatamento, ou a morte dele, que seja, porque ele ainda queria se deleitar com o melhor da terra. O melhor da terra, ele está falando do casamento, da noite de núpcia, né? Da relação sexual, amorosa entre os cônjuges. E eu lembro, já faz algum tempo, isso nunca me saiu da cabeça, porque ele usou um texto sagrado que fala, né, que o povo de Deus comeria do melhor da terra, mas isso era num contexto da antiga aliança, na qual o povo não tinha uma esperança de céu, e sim a esperança era toda terrena.
a eles não tinha sido revelado ainda uma vida que continuava e, na verdade, que se apresentava como real, a vida eterna. Portanto, toda a esperança e expectativa deles de realização estava no presente e na terra. Por isso, comer o melhor da terra era tido como bênção, a bênção maior, viver muitos anos. Essa é a realidade devido à mentalidade do povo da antiga aliança. Mas nós, que foi removido o véu, na verdade a gente não é nem judeu para ser removido o véu, né? Nós que fomos iluminados, e nós conhecemos o que é de fato a vida e vida eterna. A vida eterna qual é? É que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro. A vida e vida eterna é esta vida com Deus. De forma que o melhor, não existe o melhor da terra, a não ser que este melhor da terra seja viver Deus na terra, seja viver para a glória de Deus na terra, seja caminhar com Deus na terra, entendendo que na terra há um tempo, e esse tempo vai se cumprir, e continuará o meu caminhar, o meu viver, Deus na eternidade. Ele é o melhor da terra e dos céus, Ele é o melhor da eternidade. Porque Ele é a vida eterna. Mas isso me pôs a refletir o quanto estão enganados, quantos estão desviados de uma razão, ou a razão do viver cristão, vivendo o cristianismo, ou vivendo um cristianismo distorcido. A frase que mais se adequa para nós, os cristãos, os salvos, é do apóstolo Paulo. Quando, a caminho de Jerusalém, os irmãos iam, meu irmão, não vá, porque o Espírito Santo vem alertando que não vai ser bom, vai acontecer algo terrível com você em Jerusalém. E ele disse, não me detenham, não insistam, querendo me privar deste sofrimento, por Jesus e pelo nome de Jesus. Aí ele diz aquela frase que para mim é a frase, porque eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra fielmente o ministério que recebi do Senhor. Isso é viver uma vida com propósito, onde o maior deleite do salvo é viver para Cristo, é viver Cristo, é viver para a glória de Deus. E quem vive isso, ele vai ser tentado, porque Satanás tem os seus ardis, ele tem as suas ciladas, mas quem vive, ele não vai cair nas ciladas do diabo. Não vai. Eu podia falar de várias ciladas, mas eu vou pontuar umas 3. Uma das mais evidentes está no capítulo 3. Capítulo 3 de Mateus, quando Herodes manda ou pede para os magos indicar aonde estava o menino Jesus, e eles são orientados a não dizer, não voltar a Herodes. E aí José é avisado, né, sobrenaturalmente, porque foi um anjo, que ele se retirasse da Judéia e fosse para o Egito, porque Herodes avisou o anjo, estava com a intenção de tirar a vida da criança, a vida de Jesus. E de novo, Satanás usa pessoas. Satanás estava
incitando Herodes para que Herodes fosse o assassino de Jesus. Portanto, a gente vê essa estratégia é uma das mais evidenciadas. Satanás procura tirar a vida, para que a gente não viva Deus. Acorda, crente. Procura tirar vidas. Todavia, Deus, Ele dá o livramento. No caso de Jesus, na sua tenra idade, o livramento veio por meio de um aviso: vai para o Egito. Mas nós não sabemos, mas certamente que Satanás, como fez acerca de Pedro, pede para se andar conosco, para tirar a nossa vida, mas o Senhor não permite, porque nós temos um Senhor e nós temos um dono. A nossa vida, graças a Deus, não é mais nossa, é do Senhor. Embora que a gente viva muitas das vezes como a gente ainda fosse o dono dela. Não é? O livramento, Senhor, Tu és meu Senhor, Tu és meu dono, me livra. Mas quando não precisa de livramento, vive como se não tivesse um Senhor, um Deus. Pois faz o que tem vontade. E olha que eu não estou falando nem de pecado, né? Senão este pecado da desobediência, de não viver para a glória de Deus, atendendo a um chamado, a uma missão de vida. Bem, no capítulo 4, tanto de Mateus como de Lucas, nós temos outra estratégia do diabo. A primeira estratégia é: vamos acabar logo, vamos matar, né? Mas aí ele está limitado a quem? Ele tem que pedir autorização. Irmão, pelo amor de Jesus. Ai, Jesus. Irmão, tu só vai morrer quando chegar o dia. O dia que Deus determinou para os fins dos teus dias na terra, como ela existe. Porque a tua vida vai continuar nos céus, e no novos céus e nova terra. Então tu não morre, crente. Tu passa da morte para a vida. Agora sim, eu acredito que, dependendo da forma com que a pessoa vive, ela possa antecipar esse dia. Mas se é um crente fielzinho, que vive direitinho, não faz estripulias, não contamina, não destrói o seu organismo, o seu corpo, com drogas, essas coisas. Que libera o seu coração de pesos, libera o seu coração de pesos, perdoando, não guardando mágoa, rancor, já está se livrando de um bocado de doença aí. Irmão, só vai morrer quando os teus dias, que já foram escritos e estão registrados, se findarem, irmão. O capeta, ele pode fazer quantas petições forem. Jesus não vai deixar. Se você estiver com Jesus, Ele está contigo. Aleluia. Amém? Então, eu acho que a gente tem que conhecer um pouco mais a realidade do céu. E é interessante que a Bíblia não fala muito de como é o céu. É por isso que tem muito crente que não pensa muito no céu. E aí, quando ele está passando algum perigo assim, ele fica com medo de morrer. Nem parece que ele vai para o céu. Aí tem uns crentes que oram, né, assim, né, irmã Alexandrina? Ô, Senhor, deixa eu ter mais uns dias para me fazer a tua obra, ainda usa a obra, olha. Aleluia. Irmão, sabe por que Deus, nas Escrituras não fala tanto de céu? Segundo a versão de Josimar Gonçalves de Lima. É porque o céu só é céu porque de Deus.
A Bíblia não fala muito do céu, mas fala muito de Deus. E se você conhece Deus, você conhece o que torna o céu céu. Você está entendendo? Amém? Então procure conhecer Deus, procure anelar pelo Pai, procure desejar Cristo, procure conhecer o Espírito, e você vai desejar os céus, você vai desejar a eternidade, você vai chegar naquele nível espiritual do apóstolo Paulo. Rapaz, para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro, morrer é melhor ainda, porque eu vou me encontrar definitivamente com o meu Senhor e o meu Salvador. Ele não fala do céu, ele fala de Jesus. Então conheça Jesus, conheça o Espírito, aí você não vai ter medo da morte. No capítulo 4, nós temos Satanás usando outras estratégias. Quando ele propõe transformar as pedras em pães, Satanás está mais ou menos dizendo o seguinte para o Senhor Jesus. A estratégia de Satanás para tirar Jesus do propósito. E qual é o artifício dele? Usa os dons, usa os recursos espirituais que você tem como Messias, porque desde o começo Satanás sabia que era Jesus, quem era Jesus. Presta atenção, a estratégia só que ele não fala assim, ele não vai declarar a estratégia dele, você tem que conhecer, você tem que conhecer a palavra. É por meio da palavra que você desnuda, descortina a estratégia que o diabo estava tentando usar contra você, para te desviar. Dentro da igreja. Usa os recursos espirituais que lhe foi dado para cumprir a missão. Os recursos espirituais foram dados para cumprir usa egoisticamente para o teu proveito próprio. Você está me entendendo? Usa o teu poder, a capacidade que você tem de operar milagre para proveito próprio, e não em benefício do reino, e não em benefício do cumprimento da missão. É a estratégia do diabo. E o que tem de gente que tem dons, tem talentos, foram dados por Deus para edificar o corpo, para aperfeiçoar os santos, para alcançar vidas, para resgatar vidas, essa pessoa está usando egoisticamente, tirando proveito, e a sua motivação não é o amor, não é o cumprimento da missão, é a ganância. É a fama, é o poder. Tem muita gente assim. Esse Satanás conseguiu derrotar e as pessoas nem sabem, porque Satanás é malandro. Se você não tiver conhecimento de palavra, meu irmão, se você não tiver Bíblia, se você não conhecer o que Deus espera de você, qualquer artifício usado por Satanás é uma cilada que te desvia. A gente precisa estar atento. Todos esses reinos eu te darei. A glória dos reinos eu te darei se prostrado me adorares. É outra estratégia. Eu vou te dar fama, eu vou te dar poder, eu vou te dar a glória dos homens. Irmão, Jesus deixou uma glória na kenosis, acho que é isso. Quando ele esvaziou-os para se fazer homem. Jesus não precisa da glória humana ou da glória dos homens.
Ele é glorificado, ele é a fonte de toda a glória nele mesmo. Existe uma exaltação que vem de Deus, e existe uma exaltação que vem dos homens. A exaltação que vem dos homens, na maioria das vezes, é uma estratégia do diabo para desviar o coração de buscar a glória de Deus, ou a glória para Deus. Vem, meu irmão, eu te faço conhecido, tu vai pregar em vários lugares, tu vai alcançar várias vidas, tu vai ficar afamado, vão te conhecer, você vai ser honrado. Não, eu não vi, Jesus não me chamou para buscar honra, Jesus não me chamou para ser conhecido e afamado, não, Jesus me chamou para que eu adorasse o seu nome e levasse o seu nome ao conhecimento de outros. Amém? Se isso vai gerar conhecimento e fama, se isso vai gerar honra, não me interessa. Não é esse resultado que eu busco. Não é esse fruto que eu busco. O fruto que eu busco é a conversão daqueles que me ouvem. É a transformação das vidas que me ouvem. O que eu busco é a edificação do corpo. É o aperfeiçoamento dos santos. Esse é o fruto que eu busco. Esse é o louvor que eu busco para Deus e não é para mim. Amém? Eu vou encerrar nesse ponto. Esse ponto agora. Teve um momento, preste atenção que eu vou dizer porque é muito sério. Preste atenção. O apóstolo Paulo, quando ele fala das armaduras para vencer a artimanha do inimigo, as ciladas do inimigo, ele fala da palavra 2 vezes. Calçado os pés com o evangelho da paz. E portando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra é citada 2 vezes. Eita, dá o remédio do irmão Francisco. Rapaz, o galo tinha sumido, né? Será que é porque hoje é ceia, irmão? O galo voltou. A palavra é usada 2 vezes. Ou, irmão, ou a gente conhece a palavra, ou a gente é facilmente enredado por Satanás. Ou a gente vive a palavra, ou nós somos facilmente desviados por Satanás. Ou é a palavra ou não é. Irmãos, eu fico horrorizado, eu fico escandalizado, eu fico aperreado quando os crentes, quando há pessoas que confrontam a liderança, me confrontam, e os argumentos que ela tem são ideias, são pensamentos, são ideologias humanas. Glória a Deus. São humanas. Eu não vou corrigir o meu filho desta forma. Por que não? Porque a psicóloga, porque o psiquiatra, porque não sei quem, diz que não é para ser assim. Mas o que diz a palavra? Eu não vou destinar parte da minha renda para a manutenção da obra, para o investimento na obra. Porque quem lhe disse? Não, eu ouvi um pregador do YouTube, eu ouvi um mestre do YouTube, mas o que é que diz a palavra? O que é que diz a palavra? O que diz a palavra? A gente tem que fazer isso. O que a palavra diz? A palavra diz que o diabo
ele tem os seus ardis, ele cria ciladas. A palavra diz que Satanás, ele se aproveita dos momentos. Pois Paulo disse, no versículo de número 13, para que possamos resistir nos dias maus. A palavra ali, grega, dias maus, significa, entre outras coisas, os dias enfadonhos, os dias dolorosos. Então veja, são em situações e situações, o inimigo ele se aproveita do meu período de dor, do meu cansaço, da minha fadiga, para dizer, ei, dá um tempo aí, meu irmão, não precisa disso tudo não. Estratégia. Mas é um inimigo. Tem outra forma de pensar, porque o diabo chega assim, você está cansado, meu irmão. Você já se doou tanto, meu irmão. Quantos anos você tem de evangelho? Lembre que desde o começo você é envolvido. Agora chegou o tempo de você dar uma descansada. Você está cansado. Você merece um descanso. Quando eu vi o significado dessa palavra, eu disse, é o diabo. Esses são os dias maus, da qual o diabo se aproveita e vem com as suas ciladas. Descanso. Até eu não estou entendendo o que é que eu escrevi, mas dias cheios de labores, de aborrecimento, palavra lá, dias maus, dias cheios de aborrecimento, de labores, de fadiga, dias em que somos pressionados, atormentados pelos labores, que traz trabalho árduo, aborrecimentos, perigo, trabalho árduo. Está vendo? Descansa, dá um tempo, para, meu irmão. Essa é a forma que ele quer que a gente pense, mas tem outra forma de pensar pelas escrituras. Sabe qual é? O meu labor é a minha oferta de louvor a Deus. O meu cansaço será oportunidade para servir a meu Deus e declarar que eu estou disposto a adorá-lo quando eu estou cheio de vigor, mas também quando eu estou cansado. Porque eu usarei as palavras do profeta, usarei as escrituras, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que não haja ovelhas no currais, eu decido adorar o Senhor. E como disse o apóstolo Paulo, eu sei estar contente em todas as situações, sendo abastado ou tendo escassez, eu tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo disse, com fadigas, com dores, com medo de morrer, eu estive entre vós, ó Coríntios, em fraquezas, que eu pensei que até morrer, eu estive entre vocês em temor e tremor, ou seja, tremendo nas pernas, eu estive entre vocês, pregando a palavra de Deus. Eu vou repetir, eu estive entre vocês, pregando a palavra de Deus, cumprindo a missão, fazendo a obra do Senhor, vivendo Cristo, vivendo para a glória de Deus. Ei, Jesus, no capítulo de número 11 de Lucas, acho que aqui no capítulo de número 12 também, sim, capítulo 12 de Mateus, Jesus é acusado de realizar a obra de Deus. Vocês estão me ouvindo? Jesus é acusado de realizar a obra de Deus com poder, com manifestação de sinais,
ele é acusado de realizar pelo poder não de Deus, mas pelo poder do diabo. Você está me ouvindo? Aqui está outra estratégia do diabo. Qual é a estratégia? Desacreditar. Desacreditar. Desacreditar o que Deus está fazendo por meio dos seus. Se os fariseus conseguem esse intento, quem estava seguindo Jesus, porque estavam admirados, e o que Jesus realizava, colocava eles para pensar: não, esse homem só pode ser de Deus, porque ninguém faz o que ele faz se Deus não estiver com ele. Então os milagres, o mover de Deus por meio de Jesus, chamava a atenção do povo e colocava o povo para pensar: esse homem só pode ser de Deus, no mínimo ele é de Deus, no máximo ele é o Messias que nós esperamos. Essa era a crença que estava sendo gerada a partir do crédito que o povo dava a Jesus pelos sinais que se operavam. Vocês estão me ouvindo? Quando Satanás usa os fariseus para dizer: não, é pelo poder de Beelzebul que ele opera esses sinais, Satanás está tentando remover a base, a plataforma na qual estava sendo estabelecido o pensar e o crer do povo de quem era Jesus. Estão me entendendo? Eu estou me fazendo compreensível, sim ou não? Se ele rouba a credibilidade que se estava dando a Jesus pelos milagres que Jesus operava, o povo: não, então eu não vou mais andar com esse homem, eu não vou caminhar com esse homem, eu não vou querer receber a oração desse homem, eu não vou querer ouvir esse homem, porque ele não é usado por Deus, ele é usado pelo diabo. A estratégia do diabo era descredibilizar Jesus, para que Jesus não atingisse ou realizasse a sua missão, que a passagem dele pela terra fosse desprezada, inútil. Irmãos, preste atenção. Em todos, pelo menos que eu li, em todos os avivamentos, sempre há a tentativa do diabo para descredibilizar o movimento. Rapaz, isso não é de Deus, não. Rapaz, eu acho que esse negócio aí é estranho, não é Deus usando, não. Isso é coisa do inimigo. Como é que a gente sabe se é de Deus ou não, irmão? Como é que a gente sabe se algo está sendo realizado por Deus ou não? Diga: pelos frutos conhecereis a árvore. Pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos. Pode alguém que foi impactado pelo Espírito, depois deste impacto pelo Espírito, o Espírito Santo, essa pessoa se entregar mais ao pecado? Pode uma pessoa que no mover de oração, como a gente busca a Deus, essa pessoa que está buscando, orando, e ela recebe um sobrenatural, um toque sobrenatural, depois deste toque, ela perder o prazer de servir a Deus, sim ou não? Pode alguém, depois de uma experiência dessa, do sobrenatural, sendo essa experiência de Deus, ela não querer mais buscar a Deus, ela se esfriar, sim ou não? Sim ou não, irmão? Não. Pelos frutos se conhece. Já no século, acho que século XVI ou XVII, Jonathan Edwards, que
participou de um avivamento, o grande despertar das 13 colônias, ele usou isso como fundamento. E ele dizia: se alguém em contato com a presença poderosa do Espírito Santo, ela via cair ao chão, depois ao se levantar, ela vem a ter uma vida de mais dedicação, devoção, de mais fervor, de mais entrega, de mais santidade. Essa pessoa, ela teve um real encontro com Deus. Todavia, se ela se levantar e o seu estado espiritual declinar, não foi Deus que a tocou. No mínimo, foi uma forte emoção, uma reação humana, movida pela emoção, pelo contágio do ambiente, mas não foi Deus. No mínimo foi isso. Podendo ser até demônio, se ela se afastar de Deus. Os frutos, irmãos. Os frutos. Você já pensou se a gente está buscando aqui, Senhor, nos enche? Por que vocês querem ser cheios? Porque nós queremos fazer a tua obra, Senhor. Nós queremos cumprir a missão que o Senhor tem nos dado. Nós queremos viver de forma que sejamos frutíferos. A missão que o Senhor tem nos dado é de socorrer vidas. Nos enche, nos enche. Nós queremos o sobrenatural. Aleluia. Senhor, eu quero mais de ti. Por que você quer mais de mim, meu filho? Porque eu quero. Porque você quer mais de mim? Porque eu quero mais o Senhor. Porque não necessariamente a gente precisa buscar a Deus só para receber poder e ser usado. A gente pode ser um sedento, um faminto dele, como fora Davi. A minha alma tem sede, a minha alma suspira, a minha alma anela. Eu quero morar na tua casa, Senhor. Bem-aventurado é o homem que está diante de ti. Aleluia. Davi buscava a Deus não para receber poder, para ser usado. Ele buscava a Deus não para receber unção, para vencer os inimigos. Também ele também buscava a vitória nesse sentido. Mas ele buscava a Deus muitas das vezes simplesmente porque ele era alguém apaixonado. Apaixonado por Deus. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, ó Deus. Aí a gente faz esses movimentos que proporcionam os crentes a buscar mais de Deus, tanto para ser usado ou para se realizar nele. Irmãos, eu acredito que o sonho que a irmã contou foi em qual sentido? Se você tem pecado escondido, confesse. Confesse para que você não seja escravo do diabo novamente. Se você tem pecado escondido, confesse para que o demônio não venha possuir a sua vida, te fazer um morto entre os vivos. Confesse. É isso. Eu não posso crer pelos frutos que os crentes que receberam a visitação do Espírito e querem fazer a obra de Deus, e querem mais de Deus, e querem andar em santidade, e querem ser fecundos, frutíferos, eles estejam sendo tocados, movidos por demônios. Não, os frutos não dizem isso. Os frutos dizem o contrário. Os frutos dizem que a nossa busca, ela não é iniciativa nossa,
ela é iniciativa de Deus. Foi Deus que colocou em nós uma provocação. Venham, me busquem. Aleluia, venham, me busquem. Eu quero ser encontrado por vocês. Eu quero me relacionar com vocês de uma forma mais próxima, mais íntima. E nós estamos reagindo a essa provocação. Eu não estou falando nada demais, irmão. Estou falando o que muitos autores dizem como A.W. Tozer. Ele diz isso no seu livro Em Busca de Deus. Toda provocação, ela vem à iniciativa de Deus. É iniciativa de Deus. Cabe o crente reagir positivamente a essa provocação. Aqueles que são provocados e continuam na inércia. Aqueles que são provocados e não estão nem aí. Mas existe aqueles loucos, aqueles meninos de coração que dizem: sim, Senhor, eu estou sentindo uma sede por tua presença. Eu estou sentindo uma fome por tua presença. Ó Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero viver mais experiências contigo. Como é que eu faço? A Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Pois aquele que me buscar, diz o Senhor a asa, eu me deixarei encontrar. Aleluia. Uou! Você pode ficar de pé? Quem pode? Uou! Senhor, dá-nos o coração de menino.